Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o Everton, professor de ciências, e nós teremos mais uma aula incrível. Vocês estão preparados? Já prepararam sua caneta, seu caderno e seu lápis? Ok? Vamos lá? Aula número 3, eixo, ambiente e vida. Conteúdo, os animais, cadeia alimentar. Habilidade, aprender a seriar, organizar e classificar informações, elaborar perguntas e aprender como encontrar conhecimentos científicos já produzidos sobre o tema em questão. Muito bom, vamos agora para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Muito bem, nós vamos estudar um tema interessantíssimo, que é a cadeia alimentar. Mas como a cadeia alimentar é composta, como é que ela funciona? Isso que nós vamos estudar. A cadeia alimentar é a relação entre os seres vivos através de uma cadeia. O motivo que os une é o alimento. Uns servem de alimento para os outros. São essas interações e trocas que os seres vivos estabelecem entre si e com o ambiente. Como nós podemos ver aqui, olha só, prestem atenção, como cada ser vivo está conectado de alguma forma. O sol está conectado com a árvore, com os insetos e com os outros animais. E o mais importante que você precisa saber é que para que tenha um equilíbrio ecológico, é preciso que essas conexões sejam estabelecidas. O sol fornece energia para as plantas e os insetos se alimentam dessa planta e assim progressivamente nós vamos analisar passo a passo como funciona a natureza, né? Essas conexões que nós podemos observar aqui, é ela que nós vamos estudar hoje, tá ok? Muito bem. Agora, nós vamos para um videozinho. Eu não sei se vocês recordam, mas a gente já viu, mas nós vamos ver novamente para exemplificar melhor o que é uma cadeia alimentar. Vamos lá? Muito bem, vocês prestaram atenção como funciona uma cadeia alimentar? Então, cada animal, ele possui um hábito alimentar, então ele tem alimentos preferidos. Qual é o seu alimento preferido? Você come carne? Você come legumes? Você come frutas? Pois é, cada animal tem um alimento preferido. Então, nós vamos analisar cada um, passo a passo, para saber o que eles mais gostam de comer. Como é que funciona a cadeia deles, né? O que funciona melhor na alimentação deles. Elementos da cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar simples é composta de produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor final e também os decompositores, o decompositor. Vamos observar aqui na nossa cartela o Sol. É lá que começa a emitir a energia. E quem recebe essa energia? Nós vamos analisar. São dois compostos, são dois elementos essenciais para a vida, que é a luz, o Sol, e a água. Eles dois são elementos essenciais para que seja alimentada a planta. A planta, ela é um ser muito importante para a natureza. Por isso nós podemos chamar ela de produtor. Ela é incrível porque ela produz o seu próprio alimento, ela não depende de ninguém. Ela precisa só absorver a luz solar e através desse processo que nós chamamos de fotossíntese, ela produz o alimento dela.
Mas será que alguém gosta de comer essa planta? Sim, existem outros animais que comem essas plantas, que nós chamamos de herbívoros. São aqueles que comem somente plantas. Nós temos aí, como exemplo, o consumidor primário. Ele vai e a comida dele favorita é a planta. Então, ele gosta muito de comer planta. Em sequência, nós temos outro animal, que são os consumidores secundários. Quem são esses secundários? São aqueles que comem o primário. Então, vocês percebem que existe uma relação entre eles. Por isso, nós chamamos de cadeia, porque um depende do outro. E mais à frente, nós percebemos que existe outro ser que come o secundário, que é o terciário. Ali nós temos a cobra. Ela come o secundário para que o ciclo seja estabelecido, né? A ligação entre eles seja estabelecida. Nós temos mais um passo, que é o consumidor final, ou consumidor terciário. Ele é capaz de se alimentar do consumidor terciário. Então, vocês percebem que existe uma relação entre eles. Um vai se alimentando do outro e assim sucessivamente. Mas existe mais um elemento que ele é importantíssimo nessa questão, que são os decompositores. Os decompositores são responsáveis por tirar os nutrientes depois das mortes dos animais e devolver para a terra. E quem é que vai comer esse alimento que volta para a terra? São as plantas. Por isso existe um ciclo entre eles. Quando eles morrem, os decompositores entram em ação para que os nutrientes deles sejam absorvidos pela terra e consumidos pelas plantas. Muito legal. Agora, para aproveitar esse momento que nós falamos de planta, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no que é os produtores. Quem são os produtores? Vamos lá? O produtor, a base da cadeia alimentar é formada por vegetais que usam energia solar para realizar a fotossíntese, produzindo seu próprio alimento. Por esse motivo, esses seres são chamados de produtores. Eles produzem o próprio alimento e outro nome também que nós podemos dar para eles são autotróficos. Eles produzem seu próprio alimento, eles não dependem de ninguém. Aliás, eles dependem de um processo, que é a fotossíntese, mas não precisam, por exemplo, caçar, como os outros animais fazem. As plantas não precisam fazer isso, já que elas produzem o próprio alimento delas, né? Então, não precisam caçar ou fazer qualquer outro tipo de coisa como os outros animais fazem. Esses são os produtores. Mas existe outra forma de consumidor, aquele que precisa consumir para poder se manter vivo, ou seja, esses animais. Ele não é igual à planta, que já faz os alimentos dela. Eles precisam ir atrás dos alimentos deles, por isso que eles são chamados de consumidores. Os consumidores, quando se alimentam de organismos produtores, são chamados de consumidores primários. Então, o consumidor ele precisa de outro animal para poder sobreviver. Continuando. Quando se alimentam de consumidores primários, são considerados consumidores secundários. Então, como você percebe, os animais eles precisam um do outro para se manter vivo. Imagine se um desses animais some do nada. Como é que ele vai se alimentar? Então, o animal ele precisa de outros animais para se manter vivo. Vamos lá, agora nós vamos falar sobre os hábitos alimentares. Como que esses animais, qual é a comida preferida desses animais? Você tem sua comida preferida? Os animais também têm comidas preferidas deles. Alguns preferem plantas, outros preferem carne. Hábitos alimentares. Existem animais que se alimentam somente de vegetais, que são chamados de herbívoros. Os que se alimentam somente de outros animais são denominados carnívoros. E os que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais são os onívoros. O que será que você é? Será que você gosta de carne? Você gosta de legumes também? Então,
você é onívoro. Nós temos agora alguns exemplos aqui de animais que nós podemos classificar entre os carnívoros, herbívoros e os onívoros. Nós temos como carnívoro o tigre, o leão e também nós temos o tubarão, que é um animal aquático e também é carnívoro. Outro exemplo de herbívoro, vamos lá, o rinoceronte. Nós temos também a girafa e o elefante, um animal muito grande, mas que gosta de comer plantas. Muito bem. Nós temos como exemplo de onívoro o porco, que gosta de tanto de carne quanto de plantas. O macaco também, ele gosta de frutas, né? Nós sabemos, e também gosta de comer outros tipos de animais. O urso gosta muito de peixe e de frutas também, de mel. Além da tartaruga também, que é um animal, um réptil, como nós já vimos, né? Que é capaz de comer tanto plantas quanto carne também. Ela gosta de carne. E é um animal aquático. Muito bem, agora nós vamos continuar falando sobre os decompositores. Existem ainda seres como fungos e bactérias, que se alimentam de restos de vegetais e de animais. São capazes de transformar e devolver ao solo sais minerais e água, que são novamente absorvidos pelos produtores. Então, os decompositores são muito importantes para a natureza, que são, vamos ver alguns exemplos. Vocês podem ver que os decompositores, eles ajudam o alimento, né, para que ele se decomponha mais rápido. Como você pode ver aqui que ele está apodrecendo. Quando ele é exposto a alguns tipos de decompositores, o alimento ele tende a apodrecer mais rápido. Por isso, ele ajuda o solo a absorver esses nutrientes com mais facilidade. Nós temos aqui o exemplo do abacate. Olha só, ele está se decompondo já, né? Não dá mais para comer. Ele já chegou numa fase de decomposição. Aqui embaixo nós temos um peixe que já chegou também no estado de decomposição. Por quê? Porque o solo precisa absorver ele para que aquela cadeia, como eu expliquei para vocês lá no início, seja completa. O animal, ele é decomposto e o solo absorve os nutrientes dele para que a planta também se alimente daquele nutriente, né? Para que ela absorva aquele nutriente. Muito legal. Agora, nós vamos dar alguns exemplos de decompositores. Quem são esses decompositores? Vamos ver? Exemplos de decompositores. Os fungos, cogumelos, mofos e bolores. Não sei se você já viu na sua parede, na sua casa, pode ser que tenha alguma infiltração, alguma coisa assim, e os mofos, eles gostam de ambiente úmido. Ambientes em que eles costumam se desenvolver melhor. Outro decompositor são as bactérias. Quem são essas bactérias? São aquelas que causam doenças e ajudam na decomposição. Mas será que elas servem para alguma coisa útil? Sim, elas servem, por exemplo, para fazer alguns tipos de alimentos, como o fermento, que é utilizado em bolo, como também os queijos. Eles passam por um processo e utilizam bactérias. Além de que elas também se encontram no nosso corpo, no nosso intestino. Então, existem bactérias que transmitem doenças e existem bactérias que nos ajudam. Por isso que é preciso nós sabermos a importância da bactéria. Às vezes a gente fala de bactéria, aí a pessoa fica logo assustada pensando que é algo ruim, mas não, ela também contribui com coisas boas na nossa saúde, na nossa vida. Agora, como eu expliquei para vocês, lá no início existe um ciclo, né? Existe todo um equilíbrio. Um animal depende do outro para que ele se alimente bem. Mas existem algumas coisas que afetam a natureza. Nós vamos ver agora o que o que são essas coisas que causam um desequilíbrio, né? Vamos lá? O desequilíbrio ambiental.
A interferência humana na natureza pode afetar o equilíbrio da cadeia alimentar por conta da poluição, das queimadas, da exploração excessiva dos recursos naturais, das caças proibidas e etc. Essas interferências podem causar a extinção de plantas e animais. Então, como nós vimos, né, logo lá no início da cadeia que nós mostramos, a cadeia alimentar lá, existe um equilíbrio. Então, cada animal, ele começa com o produtor, né? Nós vimos que a planta é o produtor, aí vem o consumidor primário, que consome a planta, e vem o consumidor secundário, que consome o consumidor primário, o secundário, e assim sucessivamente. Então, quando o homem, ele de alguma forma atinge esses animais, sendo por queimadas, como vocês podem ver na cartela, nós temos aí queimadas, a caça, o que faz com que as espécies sejam alteradas, né? Elas busquem alimentos e não encontram, porque vai faltar algum consumidor. Por exemplo, quando o homem ele mata um rato, mata todos os ratos, vamos supor que mata todos os ratos. E como é que a cobra vai se alimentar, já que os ratos sumiram? Então, isso causa um desequilíbrio ambiental. A caça predatória, né, como eu falei para vocês, e também tem a extração de minerais que devastam a floresta inteira. E o pior, eles causam danos ao solo. E esse dano ao solo é difícil de ser revertido, porque não vai nascer mais árvores, outras plantas, os animais serão dispersos, né? Ele não ficará, não vai mais voltar para aquele solo, porque lá não tem planta nenhuma, né? Nenhum tipo de alimento. Então, o ser humano, ele pode agir de maneira a causar esse desequilíbrio ecológico. Outra forma de o ser humano agir nesse meio ambiente, né, é a poluição. É quando nós jogamos o lixo em lugar indevido, quando nós descartamos de qualquer forma, por exemplo, pilhas, resto de equipamentos que nós não utilizamos mais, nós jogamos de qualquer forma. Então isso vai, de alguma forma, alterar aquele ciclo que nós vimos lá no comecinho. O animal vem e ele ingere aquele lixo e acaba morrendo. Então, nós precisamos ter consciência de que não devemos jogar lixo em qualquer lugar. Por isso, nós precisamos saber que a natureza, ela possui um equilíbrio. Cada animal é importante na natureza. Como nós vimos, os decompositores, eles são importantes porque eles precisam dos animais para que o solo ele absorva aquele nutriente. E o solo, quando ele absorve o nutriente, ele vai permanecendo a vida, né? Ele dá manutenção à vida, ele faz com que a vida prolongue naquele lugar, ok? Chegou a hora de nós exercitarmos tudo aquilo que nós aprendemos, vamos lá? A hora do exercitando. Muito bem, agora nós vamos para o nosso exercitando. Primeira questão, observe a representação da cadeia alimentar e responda. Qual o produtor e o consumidor? Então você vai analisar a imagem e dizer quem é produtor e quem é consumidor nessa imagem. Próxima questão. Segunda questão. O que os animais onívoros costumam comer? Qual é a comida preferida dos animais onívoros? Então você vai responder. Número 3. Quando os animais ou plantas morrem, qual organismo entra em ação? Muito bem. Agora, vocês terão 10 minutos para responder e daqui a pouco nós voltamos.
bem. E aí, vocês conseguiram resolver? Tudo certo? Vamos ver se está certo agora? Vamos lá? Primeira questão. Observe a representação da cadeia alimentar e responda. Qual o produtor e o consumidor? Qual desses animais é considerado produtor e consumidor? Nós vemos aqui o milho. O que o milho é? Ele é produtor, muito bem. E o rato? O que ele é? O rato, ele é consumidor. Qual outro consumidor que nós podemos identificar aqui? A cobra. Ela também é considerada consumidor. E por último, a coruja. Ela é o quê? Consumidor ou produtor? Muito bem, ela é consumidor. Vamos ver se está certo? O produtor é o milho e o consumidor é a cobra, o rato e a coruja. Muito bem, agora vamos para a próxima questão. Questão número 2. O que os animais onívoros costumam comer? Qual é a comida favorita dos animais onívoros? São os que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. É importante lembrar que são os dois. Eles gostam de comer duas coisas ao mesmo tempo, não só uma nem só a outra. São as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, nós comemos tanto vegetais quanto outros animais. Então, por isso, nós somos considerados onívoros. Questão número 3. Quando os animais ou plantas morrem, qual é o organismo que entra em ação? Como nós vimos na aula, qual é o organismo que vai entrar em ação logo após a morte do animal? Muito bem, são os decompositores, que são os fungos e bactérias. E esses fungos, o que eles fazem? Eles ajudam no processo de decomposição. Eles também servem para processar alguns alimentos também. Então, esses decompositores, eles são essenciais na natureza, para que aquele ciclo que nós vimos, né, da cadeia, seja completo. Então, não esqueçam de que os decompositores, eles são essenciais para que o equilíbrio ecológico aconteça. Ok? Agora é hora do resumo. Vamos resumir, vamos ver o que nós aprendemos durante a aula. Vamos lá? Muito bem, nós aprendemos muitas coisas. Vamos dar uma relembrada do que a gente já estudou? Ok, nós aprendemos que os animais precisam se alimentar e por conta disso existe a cadeia alimentar. Na base da cadeia estão os vegetais, que produzem o seu próprio alimento e servem também de alimento para os consumidores. Os consumidores podem ser primários, secundários e terciários e necessitam dos decompositores para transformar os restos de comida e devolver ao solo os sais minerais absorvidos pelos produtores. Então, nós percebemos que é necessário esse ciclo para que a natureza ela permaneça, né? Ela se complete, porque os animais dependem um do outro, inclusive das plantas. Então, o sol ele é necessário, as plantas são necessárias e os animais são necessários para a cadeia alimentar funcionar e ter uma harmonia ambiental entre eles. Ok? Vamos agora para nossas considerações finais. Vamos lá? Muito bem. Esse momento é o momento que nós separamos para lembrar que você precisa reservar um tempo, saber os horários das aulas e, se possível, você pode fazer também pesquisas, né? Buscar em outros livros sobre o assunto abordado nas aulas. Você também pode utilizar
os exercícios complementares que são disponibilizados nas nossas plataformas, como Saber Mais. Você pode também seguir o Aula em Casa nas redes sociais. É importante você lembrar de que você precisa estar atento às aulas, precisa anotar tudo certinho e principalmente o exercitando para que você aprenda muito mais com aquilo que nós abordamos nessa aula. E eu espero vocês nas próximas aulas. Nós temos muitas coisas mais interessantes para estudar, então fique atento. Vejo vocês nas próximas aulas.